Bem-vindos a este vídeo de sistemas operativos. Dessa vez iremos falar da variável RNO, com a qual já nos cruzamos algumas vezes, e também da função SIC, ainda no contexto da API de baixo nível de tratamento de fecheiros em linguagem C. Portanto, a variável RNO é uma variável, como o nome sugere, aliás o nome é a contração de error number, é uma variável que está declarada no include RNO.h, portanto qualquer referência direta à variável RNO necessita da indicação do include RNO.h e essa variável é ativada por um conjunto de funções, como por exemplo open, close, read, write, como sabem são da API de baixo nível de tratamento de fecheiros na linguagem C, e outras ainda funções da biblioteca do C. Nesse caso, consulta em humano para saber quais é que são as funções que de facto ativam o RNO. Portanto, essas funções, juntamente com aquelas que estão aqui indicadas, open, close, read, etc., são funções que, quando ocorre uma situação de erro, vão notificar a variável RNO, vão estar a atribuir um código de erro associado ao erro em questão, à situação que estão a tentar descrever à variável RNO. Portanto, a variável RNO é, portanto, uma variável numérica, que contém um código numérico que fica associado a um determinado tipo de erro. Quando é que ela é ativada? Quando a função está a devolver uma situação de erro, por exemplo, um -1, um nulo, etc, etc. Não é? Portanto, qual é que é o conteúdo da variável RNO? Portanto, há um conjunto de constantes do pré-processador, como o EAccess, que é para indicar permission denied in file. Portanto, essas constantes são valores numéricos, obviamente estão indicados aqui sob o formato de constantes, que é mais fácil. Nós temos aqui uma indicação com o EAccess, está aqui de uma forma contraída, não é? Seja um permission denied. Essas constantes estão definidas novamente no RNO.h. Portanto, se eu quiser saber o valor numérico de uma determinada constante, como por exemplo o endFile, que significa Too Many Open Files in System, posso fazer um programa simples, incluindo o RNO.h, fazendo um printf, mostrando o valor do endFile, nesse caso vai ser o valor 23. Fomos ao manual do RNO, portanto está na secção 3, nós temos lá a descrição de cada uma das constantes possíveis, os valores aceitáveis para o RNO, que está aqui o permission denied, por exemplo, do EAccess, como uma dos casos está descrito no manual. Agora, não é muito útil para o utilizador uma mensagem da nossa aplicação a dizer que ocorreu o erro 23, não é? Portanto, o que é que nós pretendemos? Uma string. Para o efeito existe a função string error, ela está definida no string.h, portanto o protótipo está disponível no string.h, e essa função string error, o que é que vai ter? Vai ter aqui um parâmetro, que é o valor do RNO, e vai nos devolver um char asterisco, ou seja, uma string que precisamente visa descrever o erro. Portanto, no endFile, quando nós temos aqui essa aplicaçãozinha, em que nós mostramos aqui o valor numérico do endFile, já vimos que era o 23, e agora na linha de baixo estamos a fazer um string error do endFile. A mensagem que nos vai aparecer é Too Many Open Files in System, que será obviamente mais útil do que aparecer apenas o código de erro 23. Passando agora à segunda parte deste vídeo, olhamos para o SIC, portanto uma função que aqui se designa, ou a capacidade de SIC é a capacidade de posicionamento do ponteiro do fecheiro. Já vimos que quando abrimos um fecheiro, temos um elemento caracterizador da posição do fecheiro, que é o ponteiro do fecheiro. Portanto, onde é que se encontra o ponteiro do fecheiro? Qual é que é o posicionamento do ponteiro do fecheiro? Portanto, sempre que fazemos uma determinada operação, por exemplo, um read do byte 0 até o byte 255, o ponteiro do fecheiro vai ser posicionado depois dessa operação na posição, nesse caso, 256. E se voltarmos a repetir uma operação para ler 256 bytes, ele ficaria depois posicionado na posição 511. Não é? A mesma coisa sucede para o write. Portanto, o ponteiro do fecheiro é uma abstração que existe para o read e para o write. Agora, eu posso querer posicionar o ponteiro do fecheiro numa determinada posição. Como é que eu posso fazer isso? Através da função lseek. Portanto, é uma função da API de baixo nível, requer o descritor do fecheiro. Portanto, aqui o primeiro parâmetro, o file descriptor, é precisamente o descritor do fecheiro, e depois tem aqui dois parâmetros, a posição, portanto um offset que não é mais do que uma medição interna, portanto um valor de bytes está entre 0 e o tamanho do fecheiro, e depois a origem, que é a origem do referencial. Okay? Portanto, olhando mais para a função do protótipo do lseek, não é? Temos aqui o primeiro parâmetro, o posicionamento e o origin. O posicionamento é o deslocamento, como foi dito, obviamente que o FT aqui será o descritor, o POS será o deslocamento e octetos a ser aplicados, e depois a origem que vai determinar qual é que é o ponto de origem. Não é? O seekCurrent será a partir da posição corrente, onde está presentemente o ponteiro do fecheiro. O seekEnd será a partir do término do fecheiro, portanto eu aqui posso indicar um seek antes, vou estar aqui a referenciar que o referencial será o end of file, a parte, o último byte do fecheiro, e o seekSet será a partir da posição
será uma posição absoluta, ou seja, quando uso o seek set eu estou a dizer que o ponteiro de fecheiro vai ficar na posição pós. Se o pós for 20, ele vai para o 20º byte. Se o pós for 40, ele vai para o 40º byte, sem que haja aqui alterações. Não é? Portanto, o valor devolvido pelo LSEEK é aqui um off_t, que é um offset, que é a posição absoluta contada a partir do início, ou seja, se por acaso posicionar o ponteiro de fecheiro aqui nessa posição, ele vai-me devolver aqui a indicação, imaginem que aqui será 50, não é? Vai-me indicar que aqui será a posição 50, isso faz o valor devolvido pela função LSEEK, não é? Um caso especial aqui do LSEEK, um caso até particular, que é eu estar aqui a indicar através do LSEEK para um dado descritor de fecheiro, a posição aqui que é o valor 256, vamos usar aqui essa variável, e depois estamos a dizer que é o seek end, ou seja, estamos a dizer a partir da parte final do fecheiro, acrescenta aqui mais 256 bytes, não é? O que é estranho, porque aqui estamos, na realidade, a fugir para além do fecheiro. O que nós temos aqui a criar é um buraco no fecheiro, que é um suporte, na realidade, nós vamos ter um fecheiro dito esparso, não é? Ou seja, há um sparse file, como está aqui indicado, que permite criar aqui um buraco que, eventualmente, possa ser usado no futuro. Significa o quê? Que eu aqui vou escrever qualquer coisa, eventualmente agora, e que agora no futuro poderei aqui acrescentar conteúdo ao fecheiro. Portanto, é uma forma, nós temos aqui um fecheiro dito do tipo esparso. Obter a posição corrente do ponteiro de fecheiro também pode ser feito através do LSEEK, ou seja, nós podemos usar o LSEEK usando o seekCurrent, portanto, posição corrente, um offset de 0, ou seja, o ponteiro de fecheiro não é mexido, e como o LSEEK nos vai devolver a posição corrente onde fica posicionado o fecheiro, como não fiz uma operação de posicionamento, o que ele me vai devolver é onde eu estou neste momento, ou seja, vai-me devolver o offset usando como origem o início do fecheiro. Não é? Portanto, é isso que ele vai fazer. Portanto, é uma forma de nós conseguirmos ter acesso à posição corrente do fecheiro usando o LSEEK, usando o posicionamento seekCurrent, ou seja, a origem seekCurrent, e o valor 0, ou seja, não mexemos na posição do fecheiro, apenas estamos a ler qual é que é a posição atual do ponteiro do fecheiro. E assim encerramos mais um vídeo de sistemas operativos.